Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Redação Eleven. Como sempre, hoje vamos falar de bola. Vai haver muita Champions League, também muita Premier League e vamos olhar já para os nossos convidados, alguns habituais, uma convidada especial, porque também vamos falar muito sobre futebol feminino e por isso mesmo temos a Edith Fernandes, internacional portuguesa, já pendurou as chuteiras, mas estávamos aqui a falar em off, uma internacional é sempre uma internacional. Exatamente. Muito bem-vinda, Edith. Vamos aqui falar um bocadinho de futebol. O nosso professor Oscar Botelho, mestre da tática e da geometria descritiva. E também o nosso Pedro Filipe Maia, um bocadinho seco já, depois das molhas do fim de semana em Manchester. Mas esta semana, agora que começa, é claro que está ligada também à UEFA Champions League. Estivemos a olhar um bocadinho para as seleções. Regressa a Liga Milionária e a Liga Milionária para os portugueses começa com a visita, com portas fechadas, do Sporting a Marselha. Vai ao Velodrome para defrontar o Olympique Marseille, que está com algumas dificuldades na UEFA Champions League. Os franceses ainda não venceram. Já o Sporting está aqui atrás da terceira vitória consecutiva e por isso mesmo Ruben Amorim diz que é importante começar bem esta partida para que depois as coisas corram com toda a tranquilidade rumo à terceira vitória consecutiva. Acima de tudo, volto a dizer, é entender o jogo, é não sofrer golos, aguentar bem aqueles primeiros minutos que vão ser intensos do jogo, ter a bola, como sempre, contra uma equipa muito pressionante e nós quando marcamos golos, porque também somos bons na transição e isso mesmo com o Gil Vicente, onde nós tivemos claramente mais posse, mas utilizámos muitas transições para criar perigo e foi isso que fizemos nos últimos dois jogos da Liga dos Campeões e é isso que temos que fazer neste jogo. Quem também falou em exclusivo com o Pedro Afonso, que está em Marselha, foi Pedro Gonçalves. Pote, que falou também sobre este adversário e fez algumas comparações em relação àquilo que se passava o ano passado na UEFA Champions League. É que o Sporting, o ano passado, começou muito mal, tinha 2 derrotas no final das 2 primeiras jornadas. Este ano é totalmente diferente, mas Pedro Gonçalves diz que as coisas também não se podem comparar. O importante mesmo é vencer mais um jogo. Sim, é verdade. A equipa de Marselha está com os mesmos pontos que nós tínhamos no ano passado, que eram 0. E é uma situação complicada. Às vezes sente-se aquele nervosismo que se não ganhares estás fora, mas ainda faltam outros 3 jogos. Mas são anos diferentes. No ano passado eram equipas completamente diferentes. Este ano são outras equipas, então é diferente. Por isso esperamos um jogo bastante complicado amanhã, porque o Marselha tem uma excelente equipa, tem muitas boas individualidades, tem um bom coletivo e esperamos que seja um jogo muito complicado. Ficamos aqui com os exclusivos à Eleven de Ruben Amorim e também de Pedro Gonçalves. Conversaram em exclusivo com o Pedro Afonso, que está em Marselha, por isso mesmo vamos ter com o Pedro Afonso, aqui na Marina de Marselha, na Côte d'Azur. Pedro, já sei que amanhã, mais uma vez, vais ver um espetacular Velodrome completamente vazio. É a tua sina. Temos que ver se há mais um joguinho para tu veres aí finalmente isso com o público, mas também sei que estás muito bem acompanhado com um homem que prima pelo estilo, não que estejas mal vestido, mas o nosso Manico Mané gosta de caprichar na altura de fazer as conferências de imprensa. Vamos conversar aqui um bocadinho sobre tudo aquilo que se tem passado nestas últimas horas contigo em Marselha. Olha, Sérgio, ele está-te a ouvir, porque eu acho que não estavas à espera desta, mas ele está-te a ouvir. Portanto... Já, agradeço imenso as palavras elogiosas. Não, eu sou, Manico, eu sou fã. Já vamos falar aqui um bocadinho sobre como... Apanhou-me surpresa. É bom saber que tenho pessoas em Portugal que me acompanham. O Manel, vamos para contextualizar. O Manel é o tradutor destes jogos habituais das equipas portuguesas. Costumas acompanhar normalmente o Sporting Braga, não é? Exatamente, Sporting Braga. E hoje foi o tradutor da conferência de imprensa do Marselha Sporting. De manhã, vem vestido de azul, com uma gravata igual à cor do Marselha. Diz.
Pedro, nesta altura vocês não estão a ver, mas estamos aqui a ver algumas fotografias de como o Manique gosta de se apresentar nestas conferências de imprensa, sempre com um look personalizado, por isso mesmo é que também acabou por tornar-se conhecido aqui em Portugal. Aqui estamos a ver, eu não consigo perceber exatamente qual é o jogo, mas está aqui com um colete e um laço. Foi aqui o Sporting Braga Rangers. Sporting Braga Rangers terá sido com o colete? O jogo com o laço. Há vários, penso que Braga Rangers, terá sido também Braga Mónaco, Braga Rangers e depois também o Rangers na Escócia com o São Giloase. Não sei, eu normalmente uso sempre um colete, um laço, um colete, tento diversificar o meu vestuário. Muito bem, muito bem. E foi muito engraçado porque como também tivemos muito tempo à espera da conferência de imprensa do Sporting e das Antuanes, das entrevistas com o Ruben Amorim e com o Pedro Gonçalves, acabámos por conversar aqui um bocadinho sobre toda esta experiência, porque obviamente quem está lá em casa está habituado a ouvir os tradutores, mas nunca vê a sua cara, porque o foco está todo no treinador e no jogador, e portanto quisemos trazer também para aqui o Manuel, para ele também ser o destaque, porque a Champions são os melhores do mundo e o Manel é um dos melhores do mundo na sua profissão. Manuel, tu sentes-te nervoso quando estás ao lado deles? Como é que estar ao pé do Ruben Amorim, por exemplo, hoje, estar ao pé do Pedro Gonçalves, a responsabilidade aumenta? Boa noite, primeiro de tudo. Sinto-me normal, já estou habituado a traduzir em contextos de pressão e para mim não faz diferença traduzir para o Ruben Amorim, Pedro Gonçalves ou até um requerente de asilo, assistência social, são outras áreas onde eu também trabalho e pronto, faço sempre o meu trabalho e tento sempre ser o mais profissional possível. Mas obviamente este trabalho traz-te assim mais um lado mais mediático, não é? Sim. Claro que este tipo de palcos, Europa League, Liga dos Campeões, tem muita mais visibilidade, as pessoas estão a ver em casa e é algo que também tem-me ajudado para subir na minha carreira. E é por isso que tu gostas de apresentar como deve ser? Sim, eu acho que o mundo atual é competitivo, conheço tradutores de muita qualidade, por isso, se eu puder acrescentar o meu visual como um elemento mais, é o que eu tento fazer. Então explica lá, hoje temos aqui o Manuel, que está vestido a Sporting literalmente, portanto já expliquei, de manhã veio à Marselha, agora à tarde apareceu aqui vestido a Sporting, todos nós jornalistas adorámos aqui o vestido a rigor. Obrigado, é gratificante, obrigado, muito simpático os jornalistas portugueses. Mas explica lá como é que tu escolhes, ligas a isso da cor dos clubes? De vez em quando, às vezes sim, às vezes não. Eu tento sempre dar um toque diferente. Eu olho ao vestuário que eu usei na conferência de imprensa anterior e olho para o seguinte. Tento não repetir, tento dar um toque diferente para que não seja sempre a mesma coisa, para que seja diferente. E eu gosto de me adaptar aos contextos. Eu estou aqui em Marselha, uma cidade mítica. Sei que o público sente muito o clube e optei por usar um azul bebê. O treinador de Marselha mal viu-me, gostou imenso e elogiou a gravata. São pormenores, são detalhes que fazem a diferença. Fazem toda a diferença. Pedro, queres fazer uma pergunta, não é? Quero, Manel, grande fã também. Parabéns pela tua inteligência de marketing. Acho que vais ter futuro também nessa área, porque te diferencias. Mas uma vez eu vi o Guardiola a dar um raspanete a um tradutor porque estava a traduzir mal. Não sei se já alguma vez levaste um raspanete de algum treinador por alguma razão parecida. Não, eu nunca levei raspanete de um treinador. Pontualmente, pode haver uma coisa ou outra que eu esqueça, porque é difícil tomar nota de tudo, mas em termos assim, erros, não, tento sempre manter a mensagem fiel, seja para o público-alvo e o orador. E hoje foi difícil, porque o Igor Tudor falava em italiano, a tradutora falava em francês e muito rápido, e depois o Manuel tinha a traduzir em português. Sim, hoje foi um dia duro de trabalho, porque foi a primeira vez que eu estava a traduzir à espera que o italiano viesse e o Igor Tudor, e como disse bem a minha colega Alessia, aproveitar para cumprimentar, falava muito rápido, por isso foi mais um dia diferente, e é mesmo assim a vida de intérprete, cada dia desafios novos, e o futuro reserva outros desafios e, se Deus quiser, estarei pronto. Muito bem, Manel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite de participar no Redação Eleven. Esperemos que nos continuemos a encontrar nestas noites de Champions, porque, como a prova, que é uma prova milionária, uma prova dos melhores do mundo, tu também és um dos melhores do mundo, na tua profissão, muitos parabéns. Por isso, hoje provaste mais uma vez que és um excelente profissional e obrigado por estares aqui connosco. O Manel
vai continuar a ser um excelente trator como tem mostrado até então, e nós vamos estar aqui para acompanhar esse grande desafio da manhã entre o Marselha e o Sporting. Como o Sérgio disse, mais uma aventura aqui em Marselha, mais um jogo à porta fechada. Faz-me companhia, Manel, para esse desafio da manhã. Amanhã estamos aqui Já que no não há mais mítico ninguém nas estádio bancadas, Velodrome, fica aqui a o- partir das 7h45, não percam. 5h45. 5h45, Sporting, Marselha. Exatamente, pronto. obrigado a todos. Façam uma promo com isto que o Manel acabou de promover o jogo na Eleven. E está tudo dito, pronto. Sérgio, passo-te a bola, bom programa. Um grande abraço aos dois, muito obrigado por este momento, muito obrigado também ao Manique por ter vendido aqui o jogo, por anunciar as horas de amanhã, em exclusivo na Eleven, às 17h45, o jogo da terceira jornada da UEFA Champions League entre o Sporting Clube Portugal e o Olympique Marseille. Ordem invertida, claro está, à porta fechada, mas pelo menos o Pedro Afonso já tem aqui companhia, tem o Manique para verem a partida, porque já tínhamos referido aqui, mas volto a referir, o Pedro Afonso já noutra altura tinha ido assistir a uma partida do Futebol Clube do Porto no Velodrome, mas na altura, devido à pandemia, os estádios estavam fechados ao público e por isso mesmo o Pedro Afonso ainda não teve a preciso ter oportunidade azar. de ver este estádio cheio. Antes de olharmos também para o Futebol Clube do Porto, muito rapidamente, este jogo é muito importante para ambas as equipas, porque o Sporting pode ficar aqui logo de cadeirinha quase a assistir ao que resta desta fase de grupos. Já o Marselha, como também ouvimos o Chancel Mbemba no programa de há pouco dizer, é mais do que uma final para eles. Sim, boa noite. Dar as boas-vindas também à Edith. Obrigado por aceitares o nosso convite. Eu não diria, nunca assinaria alguém que me dissesse que o Sporting estaria nesta posição nas primeiras duas jornadas, sobretudo se ganhar já frente ao Marselha. Não diria, não porque não acredito no Sporting, mas porque achava que o grupo ia ser extremamente equilibrado. Por isso, se o Sporting vencer amanhã, eu acho que sairá a primeira volta da fase de grupos melhor do que qualquer sonho de um adepto sportinguista e da própria equipa. Portanto, a pressão está completamente do lado do Marselha e isso pode jogar contra a equipa e até pode ser bom nesse sentido de não jogarem com o público, porque aí a pressão seria a dobrar. Para o Sporting também não seria a mesma coisa, seria pior para o Sporting jogar com o público, mas amanhã se calhar o Marselha tem essa pressão um bocadinho mais aliviada, porque o público no Velodrome, quando as coisas não estão a correr bem, também funcionam às vezes um bocadinho contra a equipa. Mas essa pressão está completamente do lado do Marselha e o Sporting pode jogar quase com dois resultados. Um empate em Marselha também não seria de deitar fora e é uma primeira fase que pode acabar em perfeição para o Sporting. Uma primeira volta da primeira fase pode acabar na perfeição. Oscar Botelho, aqui com algumas dificuldades para o Sporting fazer a equipa, em particular na defesa. Pedro Porro e Seba Coates nem sequer viajaram com a equipa. Ainda assim, tal como o Pedro estava a referir, é confortável o Sporting chegar a esta terceira jornada, ainda por cima a ir defrontar uma equipa que está sobre brasas, não é? Sim, porque é importante sempre referir que o Marselha está num grande momento de forma a nível interno e como estivemos aqui no estúdio quando saíram as bolinhas do sorteio, na altura afirmei que era o grupo da morte e dentro daquilo que o Pedro estava a dizer. Qualquer equipa, nesse momento, era difícil de prever quem é que iria ficar em primeiro e em último. O Sporting, nesta altura, na época passada, na Champions, tinha 0 pontos e é exatamente aí que acredito que o Marselha também se está a agarrar. Jogam os dois no mesmo dispositivo tático, mas a equipa do Sporting, como referiste, tem algumas baixas no setor mais recuado. O Rubén Amorim, há pouco, quando falou com o Pedro Afonso, foi ali um pouco contundente quem é que iria jogar na frente, se iria jogar o Paulinho ou o Edwards, mas claramente se o jogo se partir, é conveniente também para o Sporting. Agora também referi que a equipa do Marselha no fim de semana jogou com um plano B, ou seja, poupou ali algumas peças. Nuno Tavares não jogou devido a castigo, mas o melhor em campo foi provavelmente Klaus, que jogou nessa lateral. Portanto, a equipa projeta muito bem os laterais e o Sporting tem que defender muito bem, porque a equipa do Marselha chega a colocar 5 homens na frente, muita gente também no setor intermédio, portanto, acredito que será um grande jogo para acompanhar aqui na Eleven. É ali um grande arranque. Só jogam com 11, ou não? Só jogam com 11, só jogam com 11. 11 contra 11 e com o Sporting aqui com uma oportunidade de se colocar, Edith, mais uma vez muito obrigado por estares aqui presente. Com a oportunidade do Sporting se colocar aqui numa posição muito confortável neste grupo, já está numa posição confortável, uma oportunidade ainda melhor. Sim, e tendo em conta que
como dizia aqui o Oscar, o ano passado estava no sentido oposto. Exatamente. Mas, de facto, amanhã a pressão estará um pouco mais do lado do Marselha, obviamente. E o Sporting poderá jogar com isso, poderá jogar também com o fator de não ter os adeptos no estádio. E também, aqui uma coisa é certa, o Sporting ganhando faz os 9 pontos e quase que assegura já a continuidade nas competições europeias. Sim. Portanto, e dá um No passo mínimo as importante, no competições mínimo europeias. as competições europeias. E depois quase que fica ali com um pé na fase seguinte. Portanto, é um jogo importante, mais importante provavelmente para o Marselha, porque terá que ganhar, é uma final, mas o Sporting provavelmente estará mais confortável neste jogo. Deixa-me só fazer uma pergunta. Preferias jogar com o estádio vazio perante uma boa equipa ou contra uns adeptos fervorosos como o do Marselha? Eu acho que jogar com adeptos é sempre bom, Sempre melhor, é sempre muito melhor. Independentemente de ser fora, eu acho que o futebol precisa da paixão dos adeptos e do ânimo, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que seria sempre importante ter adeptos e não por esta justificação de não ter os adeptos por estar castigado. Foi exatamente também isso que Ruben Amorim acabou por dizer na entrevista exclusiva à Eleven, que apesar de, ainda por cima, o Sporting ter sido campeão sem adeptos, e voltou a recordar isso, que é sempre bom defrontar equipas deste nível com os adeptos, ainda por cima os adeptos fervorosos do Olympique Marseille, que estão castigados e por isso mesmo amanhã não podem ir apoiar a sua equipa. Quem vai ter muitos adeptos, com certeza, no Estádio do Dragão, também amanhã, é o Futebol Clube do Porto, que tem aqui uma cartada absolutamente decisiva. Aqui os papéis invertem-se um bocadinho. Aqui o Futebol Clube do Porto ainda não tem qualquer vitória nesta UEFA Champions League, está com 0 pontos, precisa mesmo de bater o Bayer Leverkusen. A partir das 8 da noite, mais uma partida para veres em exclusivo na Eleven. Hoje conversámos com Sérgio Conceição, que deixou muitos elogios a este Bayer Leverkusen, apesar da equipa dos farmacêuticos, nesta altura, estar em penúltimo lugar da Bundesliga. Eu espero uma equipa forte, fortíssima, onde a classificação neste momento, estou a falar do campeonato alemão, da Liga Alemã, não reflete a qualidade, o valor desta equipa, muito sinceramente. É uma equipa extremamente forte, com jogadores no setor intermédio tecnicamente muito evoluídos, com gente nos corredores laterais, como estava a frisar, muito verticais, muito rápidos, com um avançado também poderoso, e sendo poderoso, alto, mais de 1,90 m, não é lento, o Patrick Schick não é lento. Depois, como eu estava a dizer, com o Odoi, o Diaby, o Demir vai no meio campo, que é sempre um jogador interessante e importante na equipa, na dinâmica da equipa, quer dizer, defendem sempre e podemos pensar com esta gente toda ofensiva, podemos pensar em algum desequilíbrio, alguma falta de capacidade na transição defensiva, mas eu vejo sempre, tudo aquilo que foram os jogos que nós analisámos, vejo sempre uma equipa em termos de número de jogadores sempre preparada para os ataques rápidos e contra-ataques do adversário, por isso eu vejo uma equipa que não reflete sinceramente neste momento em termos de classificação aquele que é o real valor. Aqui Sérgio Conceição a dizer que os adeptos do Futebol Clube do Porto não devem olhar para aquilo que é a classificação da Bundesliga, porque o Leverkusen está, nesta altura, em penúltimo lugar, com muitas dificuldades. Os últimos jogos têm sido muito difíceis para a formação de Leverkusen. Já PP falou sobre esta temporada, mais a nível individual, porque PP diz que continua a ser um sonho jogar na UEFA Champions League. Olha, jogar a Champions League é algo muito especial, ainda mais para mim, brasileiro, né? Que sempre sonhei com esse momento e hoje poder defender as cores do Porto, poder estar jogando em alto nível em um grande clube aqui da Europa é um sonho a ser realizado. Então, procuro dar o meu melhor cada vez mais para poder corresponder dentro de campo. PP aqui a falar deste sonho que é jogar na UEFA Champions League, mas Edith, melhor do que jogar na Champions League é as coisas correrem bem na Champions League. E o Futebol Clube do Porto tem aqui, de facto, uma cartada decisiva. Ainda que este regresso à competição depois da pausa das seleções tenha sido positivo para a formação de Sérgio Conceição, diziam que aqui este jogo frente ao Braga era uma cartada, também ela, muito importante e correu bem. Sim, vai depender muito da forma como o Porto entrar também neste jogo. Para já tem que entrar para ganhar, porque tem que ganhar, porque dificilmente depois
se perder, fica mais difícil a continuidade na Champions League. Mas depende da forma, se de facto entrar da forma como entrou contra o Braga, a pressionar muito em cima do adversário e a sufocar o adversário e a ganhar a bola no meio campo do adversário, e aí provavelmente o Porto pode ter, ser mais fácil para o Porto chegar à vitória. Mas de facto também é um jogo muito fundamental para o Porto, e o Bayer Leverkusen também vai querer ganhar o jogo. Está a passar por uma fase difícil no campeonato. No último jogo perdeu por 4-0, não foi? Sim. O Bayern de Munique. Mas Também isso pode quase acontecer a normalidade, exatamente, quase Dia como no parque para o normal. Bayern. Mas de qualquer das formas, sim, é um jogo muito importante para o Porto e vai sempre depender da forma como entrar para este jogo. O Futebol Clube do Porto, normalmente, o Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição, normalmente até pode ter um mau jogo, como teve com o Rio Ave, Rio Ave e Clube Rouge, não é muito habitual. Sérgio Conceição não vai mesmo deixar esta equipa ter o terceiro mau jogo. E depois também vacilou ali um bocadinho contra o Estoril, consegue o empate mesmo no final, ou seja, não está a ser uma época, um início de época, e o Sérgio Conceição fez autocrítica na conferência de imprensa e disse que a equipa não tem sido o que tem habituado os adeptos e que esta falta de regularidade acaba por afetar um bocadinho a equipa. Eu acho que o Porto amanhã vai ter que lutar, sobretudo, apesar da qualidade do Leverkusen, toda a gente sabe qual é que é, vai ter que lutar um bocadinho contra o fantasma psicológico que vai entrar ali no Estádio do Dragão, porque os adeptos vão estar tensos, é uma final, o Porto está com a Marselha, vai estar contra o Sporting, ou seja, a pressão está do lado do Porto, é a mesma lógica, e eu acho que o Porto vai ter que lutar contra o seu próprio fantasma, mas o Sérgio Conceição também fez questão de dizer isso na conferência, que é, não vai ser um Porto a ir no grito, não vai ser um Porto a ir na raça, como muita gente gosta de apelidar este Porto. É um Porto muito cerebral e contra o Braga mostrou isso. O Sérgio elogiou isso também. Foi o jogo mais cerebral do Porto, que até foi o jogo em que o Porto correu menos, mas jogou melhor. E é perceber se conseguem manter esse nível exibicional. Se conseguirem, acho que vão bater de frente contra o Leverkusen. E depois há a incógnita de perceber que Leverkusen vai aparecer, se é a A ou a B, ou seja, se é da Bundesliga ou da Champions. Professor Oscar, que Leverkusen vamos ter amanhã? Essa que é a grande questão, porque é importante referir que o Bayern deu 4, mas estava a 4 jogos sem vencer. E, portanto, o Leverkusen... 4 jogos sem dar 4. Exatamente. E, portanto, a equipa do Leverkusen tem sido muito irregular. O Sérgio Conceição tocou ali em algumas peças fundamentais, Patrick Schick, o Diaby, o Demir Bay. Gosto também muito da dupla de centrais, o Tá e o Tapsoba conhecido dos portugueses. Agora, é uma equipa, que é sempre importante referir, com mais recursos que o Clube Bruges. Agora, se o Porto jogar aquilo que é o normal, e claramente aquilo que se passou frente ao Clube Bruges foi uma noite anormal, daquilo que é o passado recente e toda a história do Futebol Clube do Porto, nomeadamente a nível europeu, e, portanto, o Pedro referiu isso, a exibição frente ao Braga foi muito consistente, foi muito regular perante um Braga que é das equipas que melhor joga em Portugal. E, portanto, acho que o Porto, se fizer aquilo que é o habitual, e, portanto, foi isso, e por isso é que gostamos tanto de futebol, se olhássemos para a exibição do Futebol Clube do Porto este fim de semana e do Leverkusen, não havia dúvida de ganhar o Futebol Clube do Porto. Mas a bola, quando começar a rolar, está 0-0, 11 contra 11. Esperemos que no final não ganhem os alemães. Assim, todos estávamos ricos com apostas. Exatamente, era fácil. E por isso é que gostamos tanto de futebol. Agora acredito que há também aqui alguma incógnita como é que o Porto poderá jogar a nível tático, ou seja, fala a nível dispositivo, e o Pedro referiu um ponto que acho que é sempre importante sublinhar. O Futebol Clube do Porto é muito mais do que o grito, é muito mais do que uma equipa agressiva, é uma equipa com grande cultura tática e é um grande trabalho de Sérgio Conceição e, como referiste, portanto, acredito que se a nuvem passar, acredito que possa haver uma grande noite europeia dentro da normalidade que é o Futebol Clube do Porto. O meu conselho, amanhã encontra aí uma cadeira bem confortável em casa, porque vai ser longa a maratona de UEFA Champions League. Começamos com o Sporting em França, frente ao Olympique Marseille, às 17h45. Logo de seguida temos o Futebol Clube do Porto a defrontar o Bayer Leverkusen no Estádio do Dragão. Depois dá para recuperar umas horinhas. Quarta-feira temos outra vez muitos jogos da UEFA Champions League, em particular, claro, o jogo no Estádio da Luz entre o Benfica e o Paris Saint-Germain. Esta é a deixa para o nosso Tiki-Tática. Hoje vamos analisar o Paris Saint-Germain. Esta equipa não é só uma data de estrelas que vão lá para dentro jogar um bocadinho à bola. Também é isto às vezes, e quando as coisas não resultam de uma maneira, lá tem que vir apenas o talento, mas por si só e por sistema há aqui ideias. Há aqui um sistema de Galtier que veio talvez estabilizar um bocadinho esta equipa. Professor Oscar Botelho,
mestre da geometria descritiva, vamos olhar para este Paris Saint-Germain. Do jogo do Galo, como também já apelidaram, devido aos riscos, e portanto aqui está a estabilidade. Eles aí vêm. E portanto aqui começamos por analisar o primeiro golo que a equipa do Paris Saint-Germain marcou ao Olympique Lyon. Como referiste, Galtier acaba por vir dar uma nova face. É importante referir que Galtier, nos últimos 2 anos, quer ao serviço do Lille, quer ao serviço do Nice, fez as 2 equipas que menos golos sofreram na Ligue 1 e era sem dúvida o que faltava à equipa do Paris Saint-Germain, era alguma estabilidade defensiva e na transição defensiva. Aqui está Danilo como um dos 3 centrais e aqui desenhei o triângulo entre aquele tridente Mbappé, Neymar e Messi. É que eles não param quietos. Exato, é que eles não param mesmo sossegadinhos e, portanto, entram ali naquele espaço entre linhas e, portanto, é fácil de tentar adivinhar. Portanto, a Edith já fez reagiu. já reagiu. E, portanto, aqui é tentar adivinhar quais é que são as movimentações deste tridente ofensivo. Porque há aquele trio de centrais, como referi há pouco, e vamos exatamente ver agora esta imagem, ou seja, 3 centrais, os 2 laterais, e há pouco falámos disso lá em baixo, portanto... Isto é um 3-2-5. É exatamente, é um 3-2-5, claramente, com o Nuno Mendes aberto aqui na esquerda e a Hakimi bem aberto na direita, e depois a dupla de médios, onde Vitinha tem brilhado ao mais alto nível, desejamos as rápidas melhoras de Renato Sanches, e depois aqui está os 3 avançados, ali naquele espaço entre linhas, e depois a partir daí é um carrossel que é difícil de acompanhar. Faz lembrar, Pedro, aqueles jogos de feira em que há 3 copos, a bola está num deles e eles vão trocando e nós temos que adivinhar onde é que está a bola. É isto que eles fazem em campo. Muito bom. Eles só não a escondem, mas quase. Mas para defender isto é super complexo, porque tu não podes andar a marcar homem a homem, tu tens que juntar linhas e rezar primeiro, para que eles não estejam num dia inspirado, e depois ser muito rigoroso na forma como tu defendes estes jogadores, porque eles inventam, aqui o Mbappé inventa, sai de uma cabine telefónica. Mas quando o Oscar fez estes rabiscos, seguindo só aqueles que são lógicos de seguir, Messi, Mbappé e Neymar, o que me veio à cabeça foi não esquecer o que está debaixo da ponta do iceberg. Não é? Eles são a ponta do iceberg, mas abaixo da ponta do iceberg acho que o grande mérito do Paris Saint-Germain, não só de Galtier, mas de Luís Campos, que construiu este plantel, e já vamos ver isso, é ter Vitinha, que segura ali as pontas, é ter um Danilo, é ter um Verratti, e conseguir pô-los a jogar para a equipa, sobretudo os 3 de trás, e montar aqui uma orquestra bem montada. Mas estes 3 vão dar que fazer. E a segunda linha de médios que contrataram esta temporada. Contrataram médios ao Era isso que eu ia dizer, é que a segunda equipa, excluindo normalmente estes 3 da frente, ou seja, do meio campo e da defesa, a segunda equipa... Os que correm. A segunda equipa, ou seja, aqueles que estiverem sentados no banco, seriam também candidatos à Champions. Vemos aqui já vamos olhar para as imagens, mas este lance em particular, Edith, mostra bem o que é que são estes 3 meninos quando estão inspirados. Exato, e depois eles encontram um espaço onde ele não há. Porque muitas vezes as equipas fecham-se ali, tipo o autocarro, para não haver espaço, mas eles, com a mobilidade deles, e são espetaculares. Depois jogam primeiro e segundo toque e depois jogam num lado, já vão aparecer no outro. E é impressionante. Isto quando jogavas a apetecer virá-los, não é? Sim, é verdade. Só que a questão é que se calhar já não estavam lá. Quando às vezes nem dá para virar jogadores destes. Não, mas a mobilidade, de facto, é um tridente. E o treinador com quem eu trabalhei, que na altura falava com o autocarro, e muitas vezes tentavam fechar as janelas para a bola depois não entrar para as janelas do autocarro. Portanto, que aqui é mesmo muito complicado. É muito complicado, mas eles encontram sempre muito espaço. Eu já tive o prazer de ver o Messi a jogar ao vivo em Camp Nou, e é uma delícia. Na altura jogava no Barcelona, e de facto, juntamente com o Neymar e com o Mbappé, é um tridente de luxo e que provavelmente quase batota. Muito difícil. Exato. É quase batota. Exatamente. Vamos olhar para os outros lances que temos aqui preparados neste tiki-tática. Claro que aqui, mais uma vez, agora vale a pena fazer isso mesmo. Ficar a olhar para o Messi, porque é um jogador único, não é? Sim, aqui dá para ver que chega a jogar parado. Literalmente. Não, mas ele está mesmo parado, Edith. É que ele está... Portanto, ali tem o velocímetro e, portanto, chega a estar expectante à espera exatamente desse receber essa bola. Estes são 2 lances os que se seguem, que dá para ver que é uma rotina que a equipa do Paris Saint-Germain tem, que quando a bola está ali fechada e há pouco espaço, eles vão colocar a bola precisamente nas costas dos adversários, entre o lateral e o central adversário. E principalmente naquela questão que fomos falando, ou seja, o tridente ofensivo joga naquele espaço entre linhas e depois aqui é tentar fazer essa figura geométrica, porque há ali exatamente essa triangulação, e eles, como referias, parece que inventam uma jogada onde não há espaço, e aqui está, vai entrar novamente a bola, precisamente na mesma zona, com 2 intérpretes diferentes. Isto foi na mesma semana. Ou seja, não acredito, como é óbvio,
quer o treinador do Brest e do Juventus não tenham falado nisso, falaram só que tentar travar isto é que é mais complicado. É absurdo. E depois eles conseguem meter o passe milimetricamente Sim. ali. Parece que tem olhos na bola, não é? Exatamente. Aqui está. O Guardiola dizia ontem em relação ao City United e aplica-se a mesma coisa aqui. A diferença é nos intérpretes, ou seja, tu podes trabalhar isto muito bem, mas depois tens o Messi, o Neymar e o Mbappé que, ok, não está a sair bem, então peguem lá este passe aqui. O passe sai perfeito, a desmarcação sai perfeita e o Messi é o único jogador no mundo que pode jogar parado que ninguém o vai criticar. O Guardiola também dizia isso, curiosamente, que é o Messi está parado, mas está a calcular tudo o que está à volta dele e com uma visão periférica fora do normal. E mesmo estando parado, eu também já ouvi jogar ao vivo no Barcelona. Sim, e já ouvi jogar ao vivo no PSG. E Joga a passo, às vezes. Sim, ele joga. joga literalmente a passo. É raro ver o Messi a correr, tirando em ações ofensivas, em que ele é mais explosivo, mas ele caminha no campo. Mas era o que estava a dizer, Pedro, é que a questão é que depois tem que haver o resto dos elementos do puzzle para fazer exatamente esse equilíbrio. Ou seja, no Barcelona havia Busquets, havia Xavi, Iniesta por aí fora. Ou seja, aquele puzzle que é para permitir que o Messi, como referíamos, nós estamos aqui a ver estas jogadas, analisamos e dá a ideia que ele já tinha visto e consegue fazer esses passos. Porque, como sabemos, a equipa do Paris Saint-Germain nem sempre consegue dar essa fluidez ofensiva, mas depois, quando as coisas não funcionam, surgem as individualidades. E aqui Sim, mais mas já no último ano do Barcelona o Messi já não tinha aqueles companheiros parceiros de sempre para fazer... Aqui está, este é o primeiro jogo do Paris Saint-Germain. Vemos precisamente aqui Verratti a jogar atrás dos três centrais do Paris Saint-Germain nesta supertaça frente ao Nantes, e aqui a questão da influência já do Vitinha. Ou seja, como o Sérgio referiu, contrataram um conjunto de médios incrível, mas o Vitinha tem características que o distingue, ou seja, que dá exatamente esse cimento a essas transições. Aqui fazemos exatamente esse rastro, porque ele toca poucas vezes na bola, e como falávamos há pouco, isto não é atletismo, para ver quem corre mais e mais rápido, não é para ver quem toca mais vezes na bola, é para quem joga melhor, e aqui dá para ver exatamente o Vitinha já com peixe na água. E a inteligência do posicionamento dele é espetacular. E ele a buscar entre linhas ali e depois a aparecer no espaço. E acho que é outro jogador que também, vendo jogar ao vivo, nota-se como o Vitinha é importante na forma de jogar, não só na altura no Futebol Clube do Porto, e teve um impacto tremendo, como está a ter também no Paris Saint-Germain, e acredito no futuro na nossa seleção também encontrará o seu espaço. O Vitinha é daqueles jogadores que também, e isso e o que lhe aconteceu na carreira dele acaba por demonstrar isso mesmo, precisa deste contexto, não é? Precisa que haja mais a saberem tocar piano ao lado dele. Exato. Por exemplo, ele nunca jogaria no Atlético de Madrid, por exemplo. Exato. Lá está. Teria que correr muito atrás da bola e não olhar para o jogo de frente. Ele é um jogador de carregar a bola, de pensar os processos da equipa, e aqui está perfeito. Eu acho que nem o Galtier esperava que ele rendesse a este nível. Até por isso é que contrata os médios que contrata. Renato, são jogadores diferentes, mas o Renato, o que veio do Nápoles. Do Fabian Ruiz, que não Carlos pega, Soler. o Soler. Portanto, e outra questão que foi que já referimos várias vezes, Sérgio Conceição, é que ajudou a Vitinha poder jogar exatamente nesse patamar, porque o Porto muitas vezes também jogava apenas com dois médios. E é a complementaridade, como falávamos, ou seja, o facto de jogar com Verratti permite que o Vitinha tenha essa liberdade e também ter três centrais atrás. Ou seja, é o mérito também desse puzzle. Posto isto, e até porque o Benfica, Edith, acabou por ter aqui o primeiro banho de realidade naquele estado de graça que se montou neste arranque que os encarnados tiveram, como é que se trava este Paris Saint-Germain, que se estiver o Paris Saint-Germain em noite sim, ainda por cima? Eu sei lá como se trava, vai ser difícil. Isto não vai ser nada fácil. Eu acho que talvez o Benfica tenha que jogar um pouco na expectativa, à espera do que estes fenómenos possam fazer, e depois, sei lá, numa transição ou num ganhar a bola e sair a jogar, e numa transição rápida temos o Rafa, o Gonçalo Ramos jogar, também temos possibilidades de sair a jogar e criar perigo também na baliza contrária, mas será muito difícil contrariar este tridente e esta equipa fortíssima que é o Paris Saint-Germain. De qualquer das formas, o Benfica também tem estado bem, quer na Liga BUN e nas Champions também. Foi ganhar ao Turim, foi ganhar à Juventus, que não é um clube qualquer, não é? É um ex-campeão da Europa também. Portanto, será difícil travar este Paris Saint-Germain, mas acredito que poderá ter possibilidades e criar alguma oportunidade, aquelas que não criou no Vitória, se calhar deixou para o próximo jogo, e tentar chegar próximo da baliza. Rapidamente, tem que ser um Benfica com a personalidade que apresentou em Turim. Sim, claramente.
Vimos precisamente um jogo frente ao Vitória Guimarães foi o menos conseguido, daí ter sido o primeiro sem vitórias. Agora, acredito que é um teste muito grande para vermos o que é que o Benfica pode fazer, porque a equipa do Paris Saint-Germain, como já referimos, tem muitas individualidades, tem um grande coletivo, mas o Benfica também tem. E, portanto, a minha curiosidade é para ver o Benfica sem bola, a capacidade defensiva, a capacidade dos jogadores saberem sofrer e a facto de poder transitar, porque, como é óbvio, o Paris Saint-Germain tem algumas debilidades, concede ali alguns passos entre setores, também entre os centrais e os laterais, e, portanto, acredito que o Benfica também poderá ter as suas oportunidades e o facto de poder jogar contra o Paris Saint-Germain e entrar na luta pela passagem à fase seguinte. Muito rápido, e é uma frase para pôr ali, e eu não me importo ser meme amanhã, mas eu acredito que o Benfica não perderá na quarta-feira. Acredito que o Benfica não perderá na quarta-feira. Ou tem condições para não perder na quarta-feira. Não estou a dizer que vai ganhar ao Paris Saint-Germain, sabe-se que tem que ser uma noite perfeita. Essa já é mais fácil de colocar ali. Acredito que tem condições também, Não seria escandaloso. Mas ganhar pode acontecer, e ao dizer que não vai perder, ponho também a hipótese de poder ganhar, porque vimos o ano passado, por exemplo, o Benfica ganhar ao Barcelona, não era o Barcelona de outros tempos, mas vimos, e eu digo isto porque o Roger Schmidt é muito competente a montar as equipas, taticamente é um treinador extremamente inteligente e vai preparar muito bem o jogo, isso tenho a certeza absoluta. E acho que está construído. O empate, se calhar, contra o Vitória, peço desculpa aos adeptos do Guimarães, não quero ferir suscetibilidades, mas o empate contra o Vitória, se calhar, veio aqui mudar um bocadinho a dinâmica, mas a confiança que o Benfica está a construir, falas hoje em dia com um adepto do Benfica e tu percebes que os próprios adeptos, a corrida aos bilhetes para este jogo, a crença que têm e que querem ver aí a equipa fazer uma grande exibição, como dizem os ingleses, e é difícil traduzir isto, mas o momentum que estão a construir à volta do Benfica, acho que se pode... mal, é o ímpeto. Exatamente, sim. Também a mudança de mentalidade, também do próprio treinador que trouxe isso. E que agora referias, será um teste para o Benfica. Já no jogo contra a Juventus também se falava disso. É um teste. É o primeiro grande teste, não é? E o Benfica chegou a Turim e com muita personalidade e fez um grande jogo e foi um justo vencedor. Eu acho que aquilo que referiste, acho que o facto de ter perdido os primeiros pontos frente ao Vitória Guimarães, e sabemos nós que andam lá dentro, acordou, não é? Aprende-se muito mais com resultados menos positivos, que muitas vezes uma vitória acaba por esconder algumas debilidades. E aí, se calhar, porque houve essa pausa das seleções, houve também, naturalmente, alguns jogadores que, queiramos quer não, sabem do impacto que vai ter esse jogo contra o Paris Saint-Germain e, portanto, acredito que, sem dúvida, vai ser um grande jogo. E outro dado, rápido. O trauma do Paris Saint-Germain com o Estádio da Luz, porque perdeu lá uma final de Champions League e a base da equipa, ou as estrelas da equipa estão lá. Sim. O Messi também não foi feliz na Luz na última vez que cá veio, porque perdeu por 8-2 contra o Bayern de Munique. Este trauma às vezes pode condicionar um bocadinho o momento dos jogadores. Tens ali a tua frase, olha para a câmara para fazermos o meme. Cá está feito. Agora vamos avançar para o próximo tema, e vamos continuar aqui com o Pedro Filipe Maia. Já conversamos mais um bocadinho, porque um dos temas deste fim de semana foi, claro, o derby de Manchester e que atropelamento, principalmente na primeira parte, que o Manchester City apresentou ao Manchester United, 4-0 ao intervalo. O Pep Guardiola depois acabou por dizer que na segunda parte o Manchester United até ganhou o jogo ao Manchester City, porque acabou por terminar 6-3, ou seja, 3-2 para o United na segunda parte. Se fosse assim, o futebol talvez fosse um bocadinho diferente, mas não é assim que funciona, com um Erling Haaland completamente sobre-humano, para além do Phil Foden, e no final da partida, até porque Cristiano Ronaldo não saiu do banco de suplentes, tivemos um Erik ten Hag a dizer que Cristiano Ronaldo não foi sequer opção por respeito à carreira do jogador português do Manchester United. Vamos ouvir Erik ten Hag. I wouldn't bring him in because we are 4-0 down out of respect for Cristiano, for his big career. And the other thing, there was then the advantage. I could bring Anthony Martial. He needs the minutes, but I don't want to point it out like that. Roy Keane, ao seu registro, tem isto a dizer sobre a não utilização de Cristiano Ronaldo. But the great players and the top players want to play week in, week out. He did not come back to Manchester United to sit on the bench in a derby game. But does this style of play suit the way they want to go? No, but it just... here we go. The truth, though,
here we go. No, in terms of you come to the Etihad, you know Man City are going to have the majority of the ball. They got hammered anyway. I know, yeah, but anyway. when you we talk about pressing, it's the new buzzword in football. Yeah. Pressing. Yeah, but when you set up, you're thinking, I don't okay, care. how I are don't we care going to if win this game? How are we going to win this if game? he's going to get me 20, 25 goals. He was leading goal scorer last year for Man United. I don't think he was doing too much pressing then. Man United have lost 3 games already this season. The rest of the team were down, though, overall, which maybe speaks to Micah's point, in that Ronaldo's numbers were great, but the rest of the team, perhaps, you could argue, would that's their suffer. fault. That's their fault, not Ronaldo's. I've never had a problem playing with a striker who scored 20, 25 goals, ever. I don't care if they never ran back, or they never even got hold of it. If I've got somebody scoring 20... We just looked at Aston Villa. We had a torch this afternoon looking at Aston Villa because their players couldn't put the ball in the back of the net. But we're criticising Ronaldo because the only thing he does is score goals. Ainda bem que estamos todos um bocadinho mais calmos aqui do que o Roy aqui. Nunca se sabe quando é que ele se vai virar ao Micah Richards. Mas, Edith, e antes de irmos aqui para o que o Pedro Filipe Maia possa falar sobre este jogo, é um bocadinho verdade, não é? O papel do Cristiano Ronaldo, ao longo de toda a carreira, nunca foi ajudar a equipa a defender, foi marcar golos e muitos. Isso é a prova, mas realmente tem toda a razão. O Cristiano Ronaldo tem que jogar estes jogos e neste derby. E se calhar, provavelmente, até se motivava mais e até surgia um grande Cristiano Ronaldo no jogo deste domingo. Portanto, os jogadores de top têm que jogar. E se ele garante 20 a 25 golos, porque é que não há de jogar numa equipa? Isto eu acho que já é uma teimosia do próprio treinador do Manchester. E dá uma ideia, Oscar e Pedro, que é aquele casamento em que as duas partes já chegaram à conclusão de que não dá mesmo, ficaram aqui mais de 6 meses pelos filhos. Sim. Neste caso porque o mercado não deu, pronto, ou não encontrou uma casa boa para alugar, mas que mais tarde ou mais cedo isto não vai dar mesmo, não é? Mas se no lugar de Ronaldo estivesse o Messi, o Mbappé e o Neymar, eu percebia que ele não jogasse, tem que aceitar. Agora, olhando e vendo o que corre o Sancho, o que corre o Rashford para defender, é tanga, como se costuma dizer na minha terra. A questão é quem? Exato. Não, mas o Rashford até foi o melhor jogador do mês e... Agora, o Ten Hag também foi o melhor treinador do mês e levou 6 no saco, mas o Sancho também não defende. O Rashford também não defende. E o problema é que também não marcam 25 golos. Portanto, entre ter o Sancho e o Rashford no jogo e ter o Ronaldo, eu ia dizer a diferença não é muita. Há uma diferença. É que Ronaldo... os centrais do City eram o Akanji e o Ake. O Ronaldo pelo menos respeito metia-lhes e criava perigo. O Anthony a cruzar, uma bola para rematar, uma bola de cabeça... ele podia fazer a diferença. E mesmo ao intervalo, o Ten Hag fala daquele momento que eu assisti no estádio, felizmente tive a oportunidade, e percebi claramente que quem estava a aquecer era o Ronaldo, o Casemiro e o Marcial, e ele chama os dois e deixa, nem sequer fala com o Ronaldo, e o Ronaldo percebeu, não vou entrar agora também, e vem a passe para o banco completamente triste, foi uma imagem ao longo de todo o jogo, ver o Ronaldo cabisbaixo. Mas o Ronaldo tinha que entrar, pelo menos ao intervalo, mostrar ao City que tu vais fazer alguma coisa para mudar o jogo. Metes o Ronaldo, tiras o Sancho saiu na segunda parte, e ele não fez nada, não tocou na bola praticamente. Acho uma má decisão, acho que o Ronaldo tem que jogar nesta equipa e quem está no lugar dele não faz melhor do que ele, tenho a certeza nisso. Este respeito não existiu, por exemplo, quando ele foi lançado aos 85 minutos, mas coisa menos contra o Brentford, que também estavam a levar 4. Quero chegar, ou seja, vamos tirar os paninhos quentes. Portanto, eu concordo com aquilo que o Ten Hag disse, que pela carreira, ou seja, quando o jogo está a decorrer, está a levar 6, o Pedro esteve lá, se calhar não consegue dizer quem é que marcou tantos golos seguidos, sabemos que foram 3 de um, 3 de outro, mas foram tantos lances, tantos golos, tanta sucessão de acontecimentos. Eu até percebo a questão da carreira, dele não o pôr, que já está a perder. Mas vamos respeitar a carreira do Ronaldo e sem paninhos quentes. Ele tem que jogar a titular. Ponto. Ou seja, quando vai para o Manchester United, quando ele regressa, aí sim, respeitando a carreira do Ronaldo, o Cristiano Ronaldo tem que jogar, porque a questão era o que o Pedro estava a referir. Por muito mérito tenha Sancho, Marcial, Rashford, Anthony, podemos dar os nomes que quiser. Cristiano Ronaldo tem que jogar na frente de ataque do Manchester United. E compete ao treinador colocar aquele puzzle que estamos a falar em função das características do Ronaldo. Porque Ronaldo jogando vai fazer com que o Manchester City e qualquer outra equipa também recue, atraia as atenções e, portanto, há que perceber rapidamente que não é o melhor momento do Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo
tem que jogar a titular no Manchester United. Até porque a forma como os centrais abordam depois o jogo, se está lá um outro jogador que não seja o Ronaldo, é completamente diferente se tiver o Ronaldo. Portanto, a atenção e a concentração é sempre diferente. Tem que jogar, claramente. Edith, como melhor marcadora da história da seleção feminina de Portugal, também te chateavam muito quando não pressionavas? Ou isso é tanga? Eu, por acaso, até era das jogadoras que até Mordias os calcanhares? mordia os calcanhares, era um bocado... pressionava bastante. Às vezes pressionava tanto e depois olhava para trás e dizia, mas eu sou com a Rafa, está maluca. Ando aqui a tirar água ao poço. Estavas à rabia? Pedia à equipa para subir porque andava ali um bocadinho à rabia, depois descia um bocadinho. Mas normalmente elas diziam que eu andava na ilha, que era sozinha lá na ilha a ganhar a bola às cameironas todas. Mas de facto pressionava. Mas o Ronaldo não precisa de pressionar. O Ronaldo precisa estar lá na frente para marcar golos e para lhe pôr a bola lá e ele aparece ao primeiro, ao segundo, de cabeça, com o pé esquerdo, pé direito. Portanto, ele só precisa lá estar para definir. Como é que tu viste também, neste jogo nem sequer foi utilizado, mas vimos um Cristiano Ronaldo, principalmente frente à Espanha, que mesmo com a camisola da Seleção Nacional não parecia aquele Cristiano que estamos habituados a ver. Dá a sensação que é um Cristiano triste esta época. Pode ser, também não começou a época como os outros jogadores todos, mas eu creio também depende da forma como a nossa seleção também joga ou tem jogado e se as bolas não chegam em condições também ele não pode fazer nada sozinho. Portanto, eu sei que está a passar por uma fase complicada, até porque também a seleção perdeu contra a Espanha, mas de facto não se pode apontar nada em concreto para culpar o Cristiano Ronaldo a alguma coisa, porque eu acho que eu não agora na minha não sei se ele teve algum lance claro. Sim, ele teve 2 lances que o guarda-redes defende, mas de facto não se pode estar a culpar pelo estado que tem estado o Cristiano Ronaldo. Provavelmente está mais triste. Não começou a época como os outros jogadores, os seus colegas de equipa e os colegas de seleção, mas acho que depende sempre da forma como... E já estão a noticiar que ele sairá em janeiro. Acho que isso é quase uma confirmação. Admiraria toda a gente se ele não saísse em janeiro. Agora o desafio é... Ele em janeiro pode pelo menos assinar um contrato com outra equipa, mas quererá, acredito que ele quererá sair mesmo. Ele não está feliz em Manchester. Ontem eu gostava de ser mosca para ouvir as conversas dele com o Casemiro ali no banco, porque foram muitas. Depois o Casemiro acabou por jogar. Eu também não percebo porque é que o Casemiro não joga. Exato. Porque é que o Casemiro... É naturalíssimo deixar 10 Champions no banco. Eu ontem percebi ontem ao vivo porque é que o McTominay joga, porque ele é um animal, no bom sentido da palavra, é um jogador altíssimo, muito forte. Não tinha essa ideia, na televisão parece um jogador fino. Maguire também. Maguire também. Isso é outra história. Tem que jogar também. Mas admiraria toda a gente se o Ronaldo não saísse, até porque em janeiro, acho que para todos os jogadores de futebol vai começar uma época nova, né? É outra história. É o 2.0. E acho que o Ronaldo vai ter que ter muita atenção ao clube para onde irá. Vai ter que ter muita atenção, porque corre o risco agora, nesta fase da carreira, de se não entra para uma equipa que lhe dá confiança, que ele faça golos, que jogue sempre, vai-lhe acontecer isto, que é ficar no banco, ficar neste estado quase depressivo, entre aspas, e não render o que ele costuma render. O final da partida, eu diria até, nem foi o final da partida, a partir do intervalo já era um autêntico balde de água fria para os adeptos do Manchester United. Mas no pré-jogo também houve aqui alguns baldes ou molhas de água fria. E não foi só um, foram 2, porque a rega pelos vistos dá a volta. Vamos olhar para estas imagens. Primeiro foi com o Hardgreaves. Ele bem tentou avisar. Ele avisou-me primeiro. Ele avisou, mas tu disseste, não, uma aguinha não faz mal a ninguém. Porque eu já o tinha visto levar um banho destes antes. E ele baixou-se ali e tal, passou. E o problema é que isto deu a volta, não é? Deu a volta. Ele foi-se Normalmente embora. não dão a volta. E eu estava a olhar para a lente da câmara e estava a falar para a câmara e pensei, aquilo é capaz de estar molhado. Eu acho que já ninguém me está a ver direito. E depois estava o câmara atrás da câmara, passa a expressão, e começou-me a avisar, olha que ela vem outra vez. Eu assumi. Lá vai ela. Vou levar com ela outra vez em cima. E as pingas eram grossas, aquilo molhava. Querias ir a Manchester sem apanhar uma chuvinha. Mas não fui o único. Exatamente, porque até o Pep Guardiola e o Gary Neville e o pessoal da Sky Sports acabou por levar
uma molha desta rega do Etihad, que ontem estava completamente... Muito bom. Mas aqui ainda viram que iam fazer a asneira e cortaram a rega mesmo naquela altura. Porque era a segunda vez. Eu quando cheguei ao estádio, era 30 minutos antes daquilo acontecer, eles estavam a preparar o programa e já tinham levado uma molha destas. E o Gary Neville e o Roy Keane não reagiram bem, porque começaram lá a esbracejar. Olha que dois. E depois o Guardiola, quando chega ao autocarro e tal, vem lá falar com eles e levam outra molha. Mas aí os homens da rega tiveram mais cuidado. Portanto, podemos dizer que foi um regabof. Mas isto entraste no espelho. O regabof. Vamos escrever aqui, regabof com tracinho e tudo. Apresento-te, Oscar Botelho. Doutor Oscar. Se no FIFA tivesse um truque especial, era este. O rei das piadas, Oscar Botelho. E vimos aqui também esta... Neste caso, não eram secas. Exatamente. Literalmente. Não vamos começar a abrir estes precedentes, não é? O programa todo nestas piadas. Mas, para além desta hecatombe que o Manchester United teve no Etihad, o fim de semana também foi difícil para o Wolverhampton. Mais uma partida complicada, desta vez uma derrota por 2-0 frente ao West Ham. Bruno Lage acabou por não reagir, foi despedido do comando técnico. Se somarmos o final da temporada passada com o arranque desta temporada, tem apenas uma vitória nos últimos, penso que é 15 jogos da Premier League. Foi de facto uma fase muito complicada, já havia muito descontentamento, até porque, Oscar, houve reforços importantes neste defeso, foi gasto muito dinheiro entre o Gonçalo Guedes, principalmente o Mateus Nunes. Depois gastou-se dinheiro num ponta de lança que se lesionou com 5 minutos de jogo. Dá aqui a ideia de que, apesar dos milhões que foram gastos, este plantel não tem a profundidade que é desejável para uma Premier League, não? Sim, e principalmente notou-se que faltou eficácia, nomeadamente ofensiva. Houve vários jogos que o Wolverhampton criou muitas ocasiões, mas como falámos há pouco, por isso é que são mais caros aqueles que marcam. E faltou claramente essa eficácia. Eu lembro perfeitamente de um gol do Podense em que pega mal na bola e, nesse caso, acaba por marcar. E aqui, o Bruno Lage, acontece o que infelizmente acontece à vida dos treinadores, é que vivem dos resultados. Nota-se também que a equipa não está a carburar, porque é uma equipa do Wolverhampton que acaba por subir na altura com Nuno Espírito Santo, muito a jogar no contra-ataque, muito a jogar no erro, dentro daquilo que é jogar na expectativa daquilo que é o adversário. Os jogadores são contratados exatamente nesse sentido. Agora, uma equipa que tem apenas 3 golos marcados acaba por, em muitos dos jogos, ficar aquém a nível do resultado daquilo que foi a exibição e, infelizmente, acaba por sair Bruno Lage, porque é um treinador que tem crédito. Acredito que poderá voltar não só à Premier League, mas sabemos que o Championship acaba por ser também um palco que Bruno Lage também conhece a quando da passagem como adjunto de Carlos Carvalhal e, portanto, poderá ser um momento mau na carreira de Bruno Lage, mas acredito sem dúvida alguma que notava-se que a equipa não estava dentro da identidade daquilo que é habitual de Bruno Lage. Edito, não é fácil este mundo, não é? O ano passado o Bruno Lage acabou a temporada em estado, apesar dos últimos jogos não terem sido bons, em estado de graça. Era apontado a possíveis clubes acima do Wolverhampton. Meia dúzia de jornadas e lá vai o chicote. Nunca é fácil e o treinador é sempre o principal culpado. E depois de tantos jogos sem ganhar e eu não consegui marcar golos, 3 golos marcados nesta época. Portanto, acaba por ser complicado e obviamente, como o Oscar dizia, o Bruno Lage terá mercado, obviamente mais para o futuro, mas é sempre complicado para um treinador. E depois de ter entrado, acho que foi em junho da época passada que entrou no Wolverhampton, acabou mais ou menos ali em estado de graça, mas de facto é sempre complicado para os treinadores acontecerem estas coisas. Vida de treinador. Pedro Filipe Maia, quem se poderá seguir? Há aqui algumas hipóteses que têm sido avançadas pela imprensa inglesa, em particular os ingleses, que gostam de apostar sobre tudo e mais alguma coisa, já têm aqui uma pool de apostas sobre quem é que poderá estar na frente. Há aqui alguns nomes nas posições dianteiras. Ruben Amorim, que hoje em conferência de imprensa já disse que está muito bem no Sporting, é a resposta habitual de Ruben Amorim sempre que é apontado a um clube. Julian Lopetegui, pelos vistos, vai mesmo sair do Sevilha porque aquilo não está a correr bem. Temos Pedro Martins, por todas as ligações que se sabe, a Jorge Mendes, já trabalhou com alguns jogadores que estão no clube, no Olympiacos.
E também se fala de Carlos Carvalhal. Acreditas aqui em alguma destas opções? O Carlos Carvalhal teve a coincidência de ontem também ter saído. Eu nem sei bem se foi bem despedido, se foi ele que quis dar esse primeiro passo de saída, até porque o clube alega razões não futebolísticas para a sua saída. E muita gente está a associar ao Wolverhampton, se bem que também se fala do Hull City da segunda Liga. Acho que o Carlos Carvalhal seria um feliz casamento com o Wolverhampton. Não sei se os ingleses lhe dariam esse crédito, mas eu acho que ele tinha perfeita capacidade. Acredito e quero acreditar, até para puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, e olhando para o projeto Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, Bruno Lage, fazia sentido. Nuno Espírito Santo ainda está sem clube. Ainda está sem clube. Não acredito que regresse, mas seria o passo lógico ter um treinador português ou com características aproximadas. Lopetegui esteve em Portugal, também é um treinador que tem assumido grandes projetos. Não é um treinador de quem eu seja muito fã, porque acho que não tem capacidade para pegar numa equipa sem os jogadores que ele gosta. Basta olhar para o perfil que ele, no Porto, contratou jogadores de altíssimo nível, se calhar até acima das possibilidades do Campeonato Português, Casilhas à cabeça. No Sevilha tem um plantel de luxo e está a lutar para não descer neste momento. Não acredito que ele se adaptasse bem a este Wolverhampton. Por isso é que quero acreditar que possa ser um treinador português. Pedro Martins faz todo sentido, olhando para as características do projeto e do treinador, faz todo sentido. Apesar de ter saído na modo baixo, não é? Olympiacos, mas sempre mais vida difícil. De treinador, é como o Bruno Lage também. Mas no Olympiacos não é fácil. Sim. E só para termos noção, foi o treinador que mais tempo teve no Olympiacos. E acho que isso diz tudo da qualidade do trabalho de Pedro Martins. É um treinador também com ideias muito vincadas. Para o Nottingham Forest não há de ser contratado, não é? Sim, é esse... Ele tem um problema, não é um problema, cada um tem as características que tem, mas estar na Premier League e não ser um grande comunicador é difícil. E acho que o Pedro tem esse, apesar de ser um grande treinador, e é por isso que ele tem que ser avaliado, obviamente. E o Lopetegui será também? Não. Por exemplo, eu acho poderá ter créditos, por ter passado até treinador do Real Madrid também. Real Madrid, sim. E da seleção, também passou pela seleção espanhola. Aliás, ele sai da seleção porque quis ir para o Real Madrid. Exatamente. Poderá ter alguns créditos, mas... Acho que sem dúvida aqui, Carlos Carvalhal sem dúvida seria o nome que encaixaria, não só pelo trabalho que... E adoram, não é? Exatamente, e portanto acaba por ser um treinador com bastante identidade da forma de jogar, e aquilo que fez em Inglaterra acaba por, entre aspas, merecer esse palco da Premier League. E Carlos Carvalhal é um admirador, confesso, do futebol inglês. Vamos recordar o que é que Carlos Carvalhal disse aqui no Premier Eleven, no arranque da temporada, quando tinha acabado de começar no Al-Wahda, sobre o seu futuro próximo. Relativamente ao Bruno, eu acho que vai fazer um campeonato equilibrado. Não há dinheiro para investir, o que parece um pouco estranho, mas não há dinheiro para investir. A equipa é praticamente a mesma. Uma outra limitação, já o ano passado a tinha em termos de qualidade, de quantidade do seu plantel, um plantel muito limitado no seu número, não tem muitas opções. Mas tem uma excelente equipa técnica também, tem um excelente treinador e com certeza que isso vai fazer a diferença, e estou convencido que o Wolverhampton vai fazer um campeonato bom, um campeonato tranquilo, do meio da tabela. Porque, obviamente, chegar aos 7 ou 8 primeiros é muito difícil, porque as equipas estão extremamente bem apetrechadas. Relativamente ao futuro, vamos ver. Como disse há pouco, viajei à Inglaterra o ano passado, estive a falar com dirigentes de um clube, acabámos por não chegar a acordo, mas... Eu assinei um ano precisamente porque aquilo que tinha, e não ter chegado a acordo num outro campeonato que me interessava, aquilo que tinha eram contratos de 2, 3 anos, e não era aquilo que nós realmente desejávamos, por isso a opção pelo Al-Wahda por vir um ano, e depois ao final do ano vamos ver se reparam no nosso trabalho e o que é que vai acontecer se ficarmos por aqui, ou se eventualmente voltarmos para a Inglaterra, para Portugal ou para a Espanha, para um lado qualquer, que é o nosso desejo, mas fundamentalmente estamos onde nos querem, onde nos desejam, e onde para a gente se sentir bem. Isso é muito importante também. Estas eram as palavras de Carlos Carvalhal no arranque desta temporada, aqui em exclusivo ao Eleven, num dos programas alusivos à Premier League, o Premier Eleven. A previsão em relação ao Wolverhampton e ao Bruno Lage não correu exatamente como seria esperado. O percurso de Carlos Carvalhal também não correu exatamente como ele esperaria no Al-Wahda. Rapidamente, acreditas aqui neste possível casamento? Provavelmente. Onde é que metes as tuas fichas? Eu meto as minhas fichas aqui exatamente igual ao Oscar. Provavelmente poderá ser Carlos Carvalhal a ser o próximo treinador do Wolverhampton.
por tudo que já passou naquilo que foi a Championship, por tudo o que fez, pelos ingleses o adorarem e provavelmente por toda esta coincidência que aconteceu, que possa estar previsto também um novo treinador português na Premier League. Pode ser que possa recuperar aqueles ditados que ele usava, ditados portugueses ditos em inglês. E ofereceu pastéis de nata. Put all the meat on the grill, como ele dizia E no ofereceu uma conferência que ofereceu pastéis de nata a todos os jornalistas. Eu gosto muito também de uma delas, que ele estava com a nota fechada e que dizia que não é preciso gritar com uma nota que ela aumente e que cria outro tipo de expectativas, portanto é exatamente um treinador. É o ambiente dele. E como falaste, é um comunicador nato e sabemos que não só pela maneira de comunicar, mas também pela forma de jogar das suas equipas, acho que seria perfeito. Já que estamos a falar em comunicação, vamos agora virar aqui um bocadinho a página neste programa. Vamos começar por falar aqui de assuntos, não que os outros não sejam sérios, aqueles que temos falado agora, mas falar de assuntos que realmente, se formos honestos, importam muito mais, que é a vida das pessoas, os direitos humanos e também um pouco o que é que pode ser o papel dos jogadores enquanto personagens tão importantes na vida de todas as pessoas. E vamos começar por dar o exemplo do Irão, dos jogadores iranianos, em particular de Mehdi Taremi e também de Azmoun. Aqui é claro que não vale a pena estarmos a tentar ler Farsi, porque Mehdi Taremi escreveu esta mensagem em Farsi, mas Mehdi Taremi quis falar aqui sobre aquilo que se passou no Irão, sobre todos os protestos que têm havido em Teherão e arredores, depois da morte de uma mulher que foi detida pelas autoridades e que acabou por morrer 3 dias depois de ter sido detida, tudo porque não utilizou o véu islâmico, o hijab, de acordo com as regras que o país define. Vemos aqui também Sardar Azmoun. Esta é uma publicação, como podemos ver, tal como Mehdi Taremi, com o perfil de luto, a deixar aqui uma mensagem para a seleção iraniana de voleibol, a deixar um apoio para as mulheres iranianas. Isto já depois, Edith, de ter dito que sabe que as suas palavras contra o regime e contra as autoridades iranianas lhe podem custar o lugar no Mundial de 2022, mas que isso não importa nada se puder ajudar, nem que seja um pouco, as mulheres iranianas a ter um pouco mais de direitos, um pouco mais daquilo que têm nesta altura, que é muito pouco no Irão. Exatamente, e este é o lado positivo do papel do jogador, achas que o jogador de futebol tem que assumir este tipo de papel? Sim, e o exemplo, a prova disso é exatamente do Taremi. O jogador tem que ter este papel. O futebol tem um impacto muito grande naquilo que é a sociedade. E tem acontecido N coisas em relação a este tipo de direitos humanos, a desigualdade de género, uma discriminação, uma série de coisas têm acontecido no mundo. E, de facto, a voz do jogador, por estar numa indústria que tem muito impacto social, faz todo sentido. E faz todo sentido ser por redes sociais, mesmo que ponha em causa a carreira, neste caso a carreira dele na seleção do Irão, é tipo um louvor aqui ao Taremi pela coragem que ele teve em fazer isto publicamente. Portanto, está toda uma sociedade, os direitos humanos em relação à mulher. Acho que a mulher merece muito mais neste mundo, que é um mundo cão, que é verdade, mas deveria ser igual para todos. E nestes países em que a sociedade é... De facto, não tenho palavras para descrever esse tipo de situações, porque eu estou envolvida num mundo que acaba por ser masculino, tive que superar muitas coisas, desigualdade de género também, uma série de coisas, mas superei, tive sucesso, bati de frente, saltei barreiras. Eu estive na China, que a China ainda hoje ainda tem ali algum problema de abrir-se ao mundo. Eu estive na China há 20 anos e imagina o problema que era em comunicar eu da China para Portugal. Eu não conseguia comunicar em termos, provavelmente por telefone, muito raramente. Tinha que ser por mail e tinha que ser controlado por uma agência. Portanto, era tudo muito controlado.
E sentiste essa barreira de ser mulher a jogar na China? E o impacto que eles queriam criar nessa altura, e agora passando o exemplo, o impacto que eles queriam criar, o país, ou a Federação Chinesa, queria criar era chamar mais gente ao futebol, promover o futebol feminino. Eles tinham feito o Campeonato do Mundo na China anos antes. Sim. E eles queriam criar e promover o futebol feminino e a mulher no desporto, isso. Porque, pronto, queriam promover e tiveram sucesso e conseguiram levar 12 estrangeiras a jogar na Superliga Chinesa. De facto, muita dificuldade, foi muitos anos a lutar pelos nossos direitos, a lutar num desporto que é meramente masculino. Ainda bem que o futebol evolui e que os anos foram evoluindo e a sociedade também foi se abrindo um pouco. Mas isto, de facto, a prova de que o Taremi teve coragem, mesmo podendo prejudicar aquilo que possa ser. E já agora, já que falaste nesse exemplo da China, e contaram-me este... Eu não fazia ideia, mas acaba por fazer todo o sentido. O Qatar, como parte da candidatura para o Mundial, teve de criar futebol feminino. Mas o futebol feminino no Qatar acabou por não ter a expressão que seria desejável, mas teve de ser criado. Achas que, enquanto mulher, muitas vezes o futebol feminino ainda é utilizado mais como propaganda e mais como fogo de vista em certos locais do que deveria ser? Estamos a falar nesses países claro. Que têm comportamentos completamente fora para mim, desculpem o termo, fora da caixa, que não faz sentido nenhum. São direitos humanos e acho que a mulher devia ter todos os mesmos direitos como o homem nesses países. Mas, de facto, e falando no Qatar, eu acho que teve uma portuguesa, uma treinadora portuguesa a treinar a seleção do Qatar, foi a Helena Costa. E na altura ela sabia destas dificuldades e foi criada essa seleção e uma série de coisas do futebol feminino. Poderá ser um show-off para estes países obrigarem até a própria FIFA, a UEFA, mais a FIFA, criar estas ligas femininas, estas seleções, mas de facto está em evolução, a sociedade, o mundo está a crescer, está a evoluir e eu acho que devíamos abrir um pouquinho mais as mentes e sermos mais humanos uns com os outros. É certo que nós, a sociedade ocidental, não se pode achar como a dona de toda a verdade e a dona de tudo aquilo que é correto no mundo. Mas depois olhamos para países como estes, como o Irão, e causa-me perplexidade. Por exemplo, há muito poucos anos, uma grande amiga minha era a única mulher num estádio do Irão, porque era proibido, e ela só lá estava porque é familiar de alguém que fazia parte da equipa técnica. Não foi em 2022, mas foi em pleno século XXI, continuamos a ter estas coisas, e é importante que haja Taremis e Asmundos para dar a cara. Sim, e tendo em conta o contexto em que a coisa foi feita, ou seja, eles estavam num estágio da seleção, os dois, e curiosamente vão se defrontar amanhã. Referiram que ainda não poderiam falar sobre isto, que era proibido falarem sobre isso. Disseram que só falaram naquele timing, depois da mulher ter morrido. Desconfia-se às mãos da polícia, até porque a causa da morte que foi apontada como um problema cardíaco e depois veio-se a descobrir que havia fraturas na cabeça e, portanto, foi o contorno de tudo isto foi estranho. Depois os jogadores saíram da seleção e disseram que só falaram naquele timing porque estavam proibidos dentro da seleção de falar. E a coragem dos dois é incrível, porque tu tens que pensar na tua vida, não é? Eles têm família lá, são jogadores de futebol na Europa, num sítio civilizado, segundo as nossas normas, né? Civilizado e onde há segurança e onde tu podes ter liberdade de expressão, mas estão a falar para dentro de um país onde o regime é muito diferente. As mensagens foram em Farsi, não terá sido por acaso? Não foi por acaso, porque o público-alvo dos dois jogadores era exatamente falar para dentro de portas. Desde a semana passada até hoje li uma notícia que depois de manifestações que foram criadas, sobretudo por mulheres também, contra o uso do véu, já morreram 75 pessoas, portanto é este o impacto que estamos a falar e os jogadores não sabem se dentro dessas 75 pessoas podem estar os seus familiares e como eles os dois disseram, a carreira deles passa a ser secundária, a carreira deles na seleção passa a ser secundária se conseguirem ajudar milhões de mulheres que podem passar a ser livres e a ir ao futebol e a expressar-se de forma livre, que é uma coisa que para nós é um dado adquirido, mas lá, inclusive no Qatar,
não é algo normal. E dar os parabéns ao Taremi e ao Azmoun, que amanhã estarão no Estádio do Dragão a jogar um contra o outro, e que tiveram a coragem de falar e temos que ter esta noção, o Taremi tem 4,5 milhões de seguidores no Instagram e o Azmoun tem 5 milhões de seguidores no Instagram, portanto é algo gigantesco e tiveram uma coragem enorme, portanto parabéns aos dois, e que isto sirva para criar o que parece que já está a criar e que se consigam algo sem mortes e sem feridos, mas que consigam algo importante como uma manifestação levar a que se mudem mentalidades, que será difícil, mas espero que consigam. E também tem, desculpa, Claro. agora no contexto do Qatar também tem existido aí, está um pouco camuflada uma história, ou umas histórias que tem-se ouvido falar também, também destes humanos, dos próprios trabalhadores, as construções Sim. dos estádios e tudo tem havido A própria seleção dinamarquesa e o patrocinador da seleção dinamarquesa, quem equipa, diz que não quer fazer parte. Vai equipar a seleção, mas que não quer fazer parte desta... Algumas marcas já Sim. a fazerem, se valer, a terem voz em relação a este tipo de comportamentos. Vai ser interessante continuarmos a acompanhar de que forma é que diversas personalidades vão também demonstrar ou não as suas posições em relação ao Mundial do Qatar. Depois há outra vertente, e não querendo julgar aqui minimamente questões políticas, porque cada um tem o direito de apoiar quem quiser. Também há a vertente política, como que é o caso de Neymar, que não se coibiu de apoiar Jair Bolsonaro. Vemos aqui a dancinha de Neymar. Curiosamente, não deixa de ser curioso, faça a redundância, não deixa de ser curioso que Neymar apoia Jair Bolsonaro com uma camisola da Puma, que tem ali uma bandeira arco-íris, algo que Jair Bolsonaro abomina. Como tu disseste, todos são livres de apoiar quem quer, e o Neymar depois defendeu-se dizendo que em democracia não deviam criticá-lo. Eu não o critico por apoiar Bolsonaro, cada um apoia quem quer, até porque do outro lado, se olharmos para quem vai à segunda volta nas eleições, está alguém que já foi preso por corrupção no Brasil, portanto não julgo que Neymar tenha as suas preferências, eu julgo é a forma como os jogadores fazem isto. Trataram um tema como apoiar alguém que é muito polémico, é um presidente polémico, é um presidente que não é propriamente um exemplo também no que diz respeito às liberdades e à forma como tratou, por exemplo, o tema do Covid no Brasil, as ligações que vai sendo acusado também de corrupção em alguns momentos da sua liderança no país, e o Neymar trata tudo isto com a leveza de uma dança de TikTok. E depois escreveu isto em sua defesa, falam em democracia, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado. Portanto, eu acho que é a forma, o Neymar pode e deve, como referência e talvez um dos jogadores mais seguidos e com mais impacto no mundo e atleta, pode e deve tomar uma posição e mostrar que as pessoas têm que ser ativas na política e incentivar, por exemplo, os mais novos no Brasil a irem votar. Tudo isso acho que é perfeito para um jogador de futebol e é esse o papel que o jogador tem que ter na sociedade. Não com uma dança de TikTok, porque isto é de uma leveza que não cabe, acho eu, num tema tão sério como a eleição de um presidente do Brasil, que está no estado em que está e que Bolsonaro também não tem sido um exemplo na forma como tem, na sua forma de conduta, digamos assim. Depois também temos o modo como os jogadores muitas vezes são colocados sempre em xeque e é-lhes cobrada uma opinião. Já há algum tempo tinha acontecido, há cerca de um mês, com Kylian Mbappé e também com Galtier, o treinador do Paris Saint-Germain, quando questionados sobre se deveriam passar a utilizar o TGV, sob conselho do próprio governo francês, para não só poupar energia, como é aliás o apelo por toda a Europa, mas também para proteger o meio ambiente devido aos consumos enormes destas viagens particulares que os jogadores e em particular as equipas fazem em deslocações internas. À altura foi assim que reagiram. Est-ce que on avait parlé à vos joueurs? Isto é ridículo. Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
O que Christophe Galtier disse foi que já falou com a equipa, a empresa que organiza as viagens do clube e que vão passar a andar de carro à vela. São os buggies que se usam na praia em França, que são muito comuns. Depois há esta leveza, não é? Desculpa, mas isto acaba por ser ridículo. Porque são exemplos, são referências. O Mbappé é um dos jogadores neste momento os jovens que mais idolatram. Um treinador com a experiência que tem. E depois uma equipa, Paris Saint-Germain, de milhões, que gasta, cada deslocação que faz, vai a comitiva, vai 2 ou 3 comitivas atrás deles e gastam montes de milhões. E porque lhes foi feita uma pergunta inocente da parte do jornalista, mas porque também o governo francês pediu para que assim fosse, a resposta é esta. E isto acaba por ser ridículo, porque de facto eles são verdadeiros exemplos para os mais jovens e têm que demonstrar de outra forma, não é? É ridículo, é aquilo que eu tenho a dizer, porque de facto não tenho outra resposta. Portanto, temos que referir que o futebol é um reflexo da nossa sociedade e cada vez mais é uma sociedade que tem os valores virados de pernas para o ar e, portanto, a Edith falou numa palavra que é o impacto, o Pedro repetiu várias vezes a palavra coragem, mas é importante sempre perceber os jogadores que vivem nessa sociedade e que a grande diferença do futebol para todos os outros ramos é o mediatismo que tem. E, portanto, o facto de os jogadores terem um determinado tipo de reação, sabemos que uma frase tirada do contexto e aquilo que fomos falando agora, aquilo que o Asmund e o Taremi fizeram, é uma reação que tem impacto a nível mundial, assim como estas. E, portanto, compete a cada um de nós fazer o papel dessa mesma sociedade, refletir sobre o que eles fizeram e principalmente chamar à razão, porque isto nota-se claramente que é não ter noção do mundo em que vivemos. E pegando só num pequeno detalhe, falaste há pouco do Mundial do Qatar, há também vários estudos já nesse sentido, porque o impacto vai ter as deslocações dos aviões, porque vão ser colocadas as seleções em países periféricos, aquilo que vai colocar não só aviões, autocarros, carros, tudo ali à volta, vai ter um impacto cá está que todos nós, como mundo, vamos sofrer daqui a alguns anos. E não é propriamente o tema do Mbappé, nem ele tem que ter uma resposta na ponta da língua, numa conferência de imprensa antes do jogo do Maccabi Tel Aviv para Paris Saint-Germain, sobre qual é o impacto que os aviões têm, até porque os jogadores vivem numa bolha. Uma bolha, exatamente. Mas eles têm que saber quando é que se têm que colocar fora dessa bolha. Exato. E neste momento o Mbappé provavelmente já viu as imagens e se calhar está arrependido de se ter rido. Mas eu acho que primeiro é uma falta de respeito para o jornalista, né? Porque pode colocar a questão que quiser. Se o jogador não quer responder, diz: olha, não estou pronto para responder a isso, obrigado pela pergunta, mas não vou responder. Próximo. E o Galtier entrou também naquele tom de brincadeira. Sim. Que não... De gozo, foi isso mesmo, não lhe fica bem. Mas os jogadores às vezes têm que saber quando sair da sua bolha, porque... E falamos disso com o Carriço na semana passada, que é, claro, o jogador não pode dar-se ao luxo de entrar numa Ryanair, sobretudo um jogador desta dimensão, de um Mbappé, ou numa TAP, para fazer publicidade aos nossos, e ir simplesmente numa viagem, porque não é execuível, vai ser incomodado, etc. Pronto, tem que usar os seus meios privados, tudo bem. Mas também têm que ter consciência que estão a viver na mesma sociedade que todos os outros, não é só estar dentro de uma bolha, e esta resposta mostra que se calhar o Mbappé ainda não sabe bem posicionar-se fora da sua bolha de luxo, digamos assim. E muitas vezes não tem que o fazer porque são jogadores de 18, 19, 20, 21 anos que não têm que ter este tipo de consciencialização, mas às vezes é preciso saber como reagir. A palavra empatia, que está tão na moda e faz tanto sentido, e que é uma palavra que eu gosto muito do seu conceito, acho que às vezes é preciso um bocadinho de empatia. Às vezes são tão mecanizados para somente dizer aquilo que, olha, tens que dizer só isto, por isso... Sim. Portanto, se calhar não lhe tinham dito que iriam perguntar isto e ele se calhar não soube. Sim, porque essa questão é que muitas vezes nós estamos habituados a que os jogadores sejam castrados nas comunicação e na... Isso, como é óbvio, para quem faz o trabalho de jornalista é sempre mais difícil, para nós que gostamos de futebol, eles podem e devem falar sobre outros assuntos. Agora a questão tem a ver, como o Pedro referiu, que é a reação que tiveram. Exato. E naturalmente, como é óbvio, nós gostamos de discursos que não sejam redondos, mas é muito longe disso. É muito giro o PSG ter na camisola Ruanda, é um dos patrocinadores, acho eu, ou Arsenal, já não tenho a certeza, mas um dos patrocinadores é Ruanda, visite Ruanda, e às vezes apoiam causas nas suas camisolas e nos patrocinadores e são obrigados a estarem ou se calhar algumas ações publicitárias. Ações publicitárias, apoiam causas que depois vai-se ver nestas reações
das quais eles são completamente contra, que é países que sofrem com o aquecimento global por causa destas questões dos aviões e dos jatos privados e toda esta indústria. E eles depois acabam por reagir desta forma que nem se apercebem que estão a faltar ao respeito a milhares de milhões de pessoas. Provavelmente eles lá querem saber dos patrocínios que estão ali, nem sabem o que é que aquilo representa. Vamos voltar ao jogo jogado, até porque esta semana, para além da UEFA Champions League, há aqui futebol muito importante para as cores nacionais, para a seleção feminina de futebol, que tem aqui uma cartada importantíssima para tentar chegar pela primeira vez ao Mundial. As nossas jogadoras já estão a preparar primeiro o embate frente à Bélgica e esperemos nós depois também o embate frente à Islândia. A seleção nacional também com uma mensagem muito importante, depois daquilo que foi divulgado ao longo da semana passada em relação a denúncias de assédio sexual no futebol português. Deixou esta primeira mensagem antes do treino e depois lá vamos preparar esta, que pode ser uma cartada única na história da seleção nacional, a presença no Mundial, não é, Edith? É verdade, é um jogo mata-mata, já se falava disso já desde o início do estágio. É um jogo de mata-mata, sabemos claramente que é um jogo muito importante para esta seleção, se quiser aspirar e sonhar com uma presença no Campeonato do Mundo. De facto, vai encontrar uma Bélgica também que nunca esteve num Campeonato do Mundo, tem o mesmo sonho que, obviamente, a seleção portuguesa. Vai ser bastante difícil, mas nós temos uma seleção muito bem preparada que está a preparar este jogo ao pormenor. É uma seleção que as jogadoras portuguesas também conhecem, já jogaram várias vezes contra esta seleção da Bélgica. Apesar de estar acima no ranking acima de Portugal, eu creio e acredito mesmo que nós temos uma grande seleção e vamos fazer um grande jogo e que possamos ganhar a Bélgica. O que é que significa para Portugal e para este projeto também da Federação Portuguesa de Futebol, que nos últimos anos assumiu aqui este crescimento, Portugal chegar a um primeiro Mundial? Seria a cereja no cimo do bolo, de facto. É uma presença única no Campeonato do Mundo, se já está a ser trabalhado desde há alguns anos para trás, desde a primeira vez que fomos ao Campeonato da Europa. Até então o crescimento, a evolução do futebol feminino tem sido muito grande. E isto, de facto, uma presença no Campeonato do Mundo trairia muito mais jogadoras, muito mais impacto, muito mais comunicação social, muito mais patrocinadores, muito maior envolvência naquilo que é o futebol feminino. E sabemos que está em claro crescimento em Portugal, mas se olharmos para os outros países a nível europeu e mundial, está há uns anos mais à frente daquilo que é o nosso futebol feminino em Portugal. Estamos a trabalhar para lá, a caminhar, mas ainda vamos levar alguns anos até termos um campeonato completamente profissional em Portugal. Ainda o que falta a seleção nacional ter a base no campeonato para poder alimentar estas sucessivas gerações? Sim, falta um pouco disso, falta as equipas se tornarem quase todas profissionais no campeonato, encurtar ali um pouco o campeonato. Porquê? Porque existem muitos clubes, mas isto não dá para todos, para serem profissionais. Não é? Falta competitividade em alguns jogos? Falta bastante competitividade. Quer dizer, há ali um quarteto no topo da tabela que lutam ali pelo título. E depois já há as restantes equipas que há jogos mais equilibrados. Mas ainda assim há uma pequena discrepância em relação àquelas equipas mais fortes e àquelas equipas que são profissionais. Claro. Mas estão a caminhar para lá, eu acho que sim, acredito que daqui a uns anos possamos ter as equipas quase todas profissionais. E eu ainda acredito que, e eu sou apologista, muito apologista, porque eu fiz o meu trajeto todo fora do país, e acredito claramente que nós também temos que mandar jogadoras portuguesas para jogar nos grandes clubes europeus, que isso seria
provavelmente depois trairia muito mais Acho que competitividade esse à é o nossa passo que pode fazer a diferença, não é? É Pode o facto fazer a o diferença. facto da internacionalização da jogadora das portuguesa. jogadoras. Já houve esta época, já houve 4 ou 5 jogadoras que foram para equipas estrangeiras, nomeadamente Espanha, Itália, temos na Suíça também, mas falta-nos levar mais gente para fora e os outros campeonatos são muito mais competitivos, há muito mais e trazemos qualidade depois para a seleção para depois ainda estarmos mais bem preparadas para jogar com os melhores. Mas acho que a grande diferença é, pegando naquilo que é a realidade e, portanto, que será a atualidade, que é o facto de haver um jogo único nesse play-off, portanto, e o facto de ser em Vizela poderá trazer alguma vantagem, se calhar se fosse a 2 mãos seria mais difícil para Portugal. Agora, acho que é evidente a evolução do futebol feminino, nomeadamente ao nível dos escalões de formação. Acho que aí está a grande diferença. E a aposta de... Exatamente. E de fazer-te a pergunta, tu foste a melhor marcadora, ou ainda és a melhor marcadora da seleção, se tivesse tido um percurso diferente na formação, se ainda tinhas marcado mais golos? Com estas condições todas? Com outros tipos de relevados, por aí fora? Sabes que muita gente me pergunta isso e eu tive a melhor formação que poderia ter tido, foi futebol de rua. Hoje em dia as miúdas já começam a treinar com 15 anos ou 14 anos, já têm equipas sub-14, sub-15. Mas o importante aqui, e acaba por ser... Não sabe o que é esfolar joelhos, não é? Não, mas o importante aqui, é muito importante, nós competirmos, as miúdas, as mais jovens, poderem jogar com os rapazes. Até agora uma data limite, porque já nós temos equipas, já temos clubes com formação que têm sub-15 e aí as miúdas já podem jogar para sub-15. Mas enquanto puderem jogar em mistos, é perfeito, porque os rapazes têm outro andamento, têm mais agressividade. E... Agora, o facto delas, desde muito novas, isso é bom, permite-nos elas jogarem umas com as outras desde muito novas, com 14, 15 anos. Mas não há tanto. É diferente. E eu comecei a jogar no futebol de rua, no pátio, no ringue, a esfolar joelhos e a jogar com rapazes. E eu joguei com rapazes até aos 17 anos, na rua. E isso permitiu-me também algum arcabouço e algum... Para mim, eu continuo a dizer que foi a minha maior formação. Mas os anos... Isto evolui, não é? Isto cresce e, obviamente, que é muito importante haver formação desde cedo nas camadas jovens. E as condições de trabalho também, acho que é mais por aí. E as condições. E eu continuo a referir, tive a melhor formação que poderia ter tido, mas se eu tivesse 5 ou 6 anos, 7 anos menos, com estas condições que estas meninas hoje têm, hoje em dia estas jovens têm, eu poderia ter sido ainda melhor do que aquilo que fiz, não é? Não é para me gabar, porque não sou nada dessas coisas, mas eu acho que, de facto, aquilo que elas têm, eu ainda apanhei um pouco no meu final, apanhei o Braga como profissional, ainda joguei 2 anos a profissional em Portugal, foi o realizado sonho, mas, de facto, elas hoje em dia têm condições que eu não tive, e a minha geração não teve. A Carla Couto, isso tudo. Mas se tivéssemos tido essas condições... As coisas poderiam ter sido... A tua carreira também foi bastante boa, jogaste em países muito desenvolvidos. Acabou por ser boa porque eu fui para fora e exato, mas eu estava a pensar antes do programa que tu, se tivesse essa carreira hoje, o teu impacto ao nível nacional e mesmo no futebol e a tua influência, se calhar seria muito maior, ou seja, a tua carreira se calhar um bocadinho pouco valorizada. Sim, acabou por só aquele mundo do que era o mundo do futebol e depois, pronto, acabou por ser uma referência e eu ter estado tantos anos ligada à seleção e acabar por ser a melhor marcadora, teve esse pequeno impacto. Mas se fosse exatamente como dizes, uns anos atrás, teria outro tipo de impacto. Mas eu continuo, iria fazer da mesma forma como fiz, iria sempre optar por construir uma carreira fora. Porque hoje em dia... Nós temos as equipas profissionais, o Benfica, o Sporting e temos o Braga e o Famalicão. A grande maioria destas jogadoras estão na nossa seleção. Exato. Percebes? E eu não estou a dizer que elas fazem bem. Eu acho que elas fazem muito bem e algumas delas já têm alguns anos disto. Mas algumas jogadoras estão acomodadas, sentem-se acomodadas. E já que estou aqui, estou a jogar na melhor equipa, estou a jogar profissional, o que é que eu queria mais? É verdade. E eu também, se estivesse na situação delas, também pensaria assim. Mas
Eu pensei um bocadinho mais à frente. E Isso também pensaria mais aconteceu- à frente. Isso também aconteceu um bocadinho no futebol masculino e hoje em dia é algo banal um jogador português ir para fora, mas Exatamente. há uns anos não era tão fácil. E se Tão calhar é preciso fácil. começando a abrir E portas. foi quando foi O clique, Também da Muitas seleção. vezes o da topo nossa nessa seleção. altura era chegar a um grande, não é? Exatamente. Agora já não é. Sim, notou-se claramente. Houve jogadores que abriram porta, como Paulo Futre, entre outros, e após há esse clique, ou seja, quando vão aquele conjunto de jogadores e esses que abriram portas, há exatamente esse clique que referias Exatamente. para poder potenciar a qualidade e o facto de jogar com outro nível lá fora, Exatamente. com outra competitividade, acaba por elevar o nível da E nas seleção. melhores ligas Exatamente. da Europa nos permite aumentar a maior competitividade, qualidade e trazer mais qualidade também para a nossa seleção. Edith, China, Estados Unidos, Espanha, Noruega. Qual é o país que te dá mais saudades e qual é o país que te deu a melhor história para contares aqui? Ainda fui fazer os tryouts ao Arsenal, é só para avisar. Eu não fiquei porque não estava de acordo com o contrato que me queriam dar. Mas... Os fish and chips, aquilo também não... Mas por acaso, depois na altura do David aquele que não gostava de o viajar, Bergkamp. o Bergkamp, Dennis na Bergkamp. princípio, Nessa nessa altura. altura, exatamente. Já tinhas boas condições lá? Já, aquilo era top. Sim. Muito espetacular. Perguntaste-me qual do país é que... Em que tens a melhor história para nos contar? De todos? Eu tenho tantas histórias, mas eu tenho uma que não se passou comigo diretamente, mas passou-se com uma colega portuguesa que também foi para a China e que depois acabamos por nos rir todas, as três que estavam lá portuguesas com ela, porque na China aquilo é gente na rua, a atravessar as ruas, é como, sei lá, é aquilo ao pontapé. E uma das minhas colegas pegou numa bicicleta, e aquilo de bicicletas também é ao pontapé. E então, uma delas, essa aqui, a de bicicleta, foi contra um autocarro lá na China, então os chineses começaram a mandar vir com ela, e ela achava que tinha razão, e começou a mandar vir em português e o outro em chinês. Mas essa é uma história engraçada que se passou. Mas depois tive outras de seleção, em contexto de seleção, que acabei, que depois praxes... Estavas a contar aquela antes do programa começar dos portugueses que foram ver ao estádio e tu ficaste surpreendida. Essas são muito giras na Noruega, quando a primeira vez que eu... Mas tenho ainda mais uma gira. Na China, o improvável, completamente o improvável. Acho que foi para aí o segundo jogo que eu fiz em casa. E de repente eu sou considerada a melhor jogadora do jogo e vem-me chamar para a conferência e para ganhar um prémio. Por cada jogo que fôssemos consideradas a melhor jogadora, ganhávamos um prémio, um cheque, um prémiozito, uma avença. E fomos chamados, tem aqui, estão aí os portugueses que querem falar, uns amigos. Uns amigos? Aqui na China. Eles são portugueses. Uns amigos, sim, uns amigos portugueses. Mas eu virei-me para o senhor que não falava, é quase como eu falava mal inglês e eu percebia que eu falava melhor eu em inglês do que o senhor falava em inglês comigo. E eu, mas está tudo bem, eu dizia assim, mas não tenho amigos na China, não tenho amigos portugueses. Tens. E de repente vêm dois portugueses que souberam que eu ia jogar para a China, que eram jornalistas na altura, enviados na altura da TVI, da Lusa. Era o Fred e não me lembro do nome da jornalista. Chegaram os dois, souberam que eu ia para lá, quiseram-me conhecer. Durante os meses que eu estive lá, fizemos amizade, construímos amizade e foi com eles quase que eu passei os dias todos. Então não eram teus amigos, passaram a ser teus Passaram meus amigos. E como é que é possível? Moral da história, há um português em todo lado. Em todo lado. Essa foi uma história da China engraçada e depois também estavas a perguntar da Noruega, que chega lá também. E tinham 20 portugueses na bancada a torcer por mim, eu nunca os tinha visto, não sabia quem era. E depois, a partir daí, foi amizades e passei o ano todo com os portugueses. Eles iam ver sempre ao estádio, eram os únicos que gritavam por mim. E são coisas que ficam e que marcam. E temos sempre portugueses em todo lado. Já me estão aqui a apertar comigo para acelerarmos, mas temos que ir ao nosso campo à bola. Isto é muito simples. É um joguinho, é um preferes. De certeza que já jogaste ao preferes. Já te vou fazer o preferes, mas primeiro pergunto sempre. Já disseste que jogavas muito na rua. Na rua, escolhias o campo ou bola? Bola. Sempre, não é? Não há dúvida. Campo ou bola, sempre. É sempre bola. Bola. Então agora vou-te fazer aqui este preferes. Vamos ver se estás preparada. Eu acho que não é muito... Eu acho que nunca joguei isso. Vá. Hipótese A. Preferias estar presente num Mundial
pela Seleção Nacional, presente no Mundial pela Seleção Nacional, mas perdias o teu recorde de golos, ou seja, deixavas de ser recordista de golos da Seleção Nacional, ou, hipótese B, conseguias uma presença na Champions, acabámos por não falar da presença do Benfica na Champions, mas pronto, conseguias uma presença por uma equipa portuguesa na UEFA Champions League, à tua escolha, mas com isso perdias a oportunidade de jogar fora e perdias todas essas experiências que tiveste no estrangeiro. A ou B? Vais ter sempre que abdicar de alguma coisa. Difícil. B. Então preferias estar na Champions sem ter estas experiências no estrangeiro, é isso? Não, eu percebi mal. Espera, faz lá a pergunta outra vez. Espera. Faz lá a pergunta outra vez. Estás no Mundial. Estás no Mundial. Mas perdes o recorde. Sim. Ou estás na Champions, mas não jogas lá fora. Não, eu prefiro A. Eu vou dizer porquê. Eu preferia perder o recorde e estar presente no Mundial, até porque o meu sonho era ter estado no Europeu e não consegui estar em 2017. Portanto, trocaria qualquer coisa, porque eu continuo a dizer e continuo a ser uma fã número 1 da nossa seleção e sou uma apaixonada por Portugal. E vamos ver se conseguimos estar neste Mundial. Se não for este, de certeza que estaremos no próximo. Edith, muito obrigado pela tua